A Selic caiu, mas continua em 14,75%. A guerra está pressionando o petróleo e empresas estão sofrendo muito. Aí eu te pergunto, isso é crise ou oportunidade disfarçada? Hoje eu vou te mostrar como você se posicionar como investidor de verdade e não entrar em pânico com notícias ou fatos de calor. E quando você toma uma decisão por calor, você não está atuando como um investidor de longo prazo. Então pense estrategicamente e eu vou mostrar para você como fazer isso agora. Então bem-vindo à sua pílula de 10 minutos com Investir para Todos. Esse é o momento em que as pessoas observam o cenário e falam: poxa, agora é hora de vender tudo. Mas é exatamente neste momento que o mercado confunde quem mais não tem método. Então você precisa ter método, entender todo o contexto para poder continuar com seus investimentos de forma tranquila, segura e a longo prazo. A Selic caiu? Sim, mas caiu só 0,25%. Continua muito alta. Taxa de juros muito alta para as empresas. Elas não conseguem fazer investimentos para se reposicionar, né, e poder fluir, que é o que uma empresa precisa, fazer o mercado como um todo crescer. Então elas estão pressionadas e essa queda não alivia de nada. É só um começo, é só um sinal. Olha, vai aliviar, mas ainda não serve de nada. O que acontece com esse cenário? A empresa investe menos, crédito ainda continua muito caro para ela poder pegar algum crédito no mercado, e o crescimento ainda está desacelerado. Com a questão da guerra, petróleo sobe, transporte sofre muito com isso, porque o custo operacional aumenta, ou seja, a pressão está por todos os lados. Vem comigo que eu vou mostrar para você na tela. Olha só como quem não é investidor de verdade só fica ali achando que está investindo como está atuando neste momento. Primeiro ponto, pessoal, você pode ver aqui no Google Trends, né? Quais são os assuntos mais falados? Olha só, taxa Selic hoje, vai ter greve dos caminhoneiros, tabela. Então vocês podem visualizar que são os itens mais comentados, ou seja, são notícias, são situações que geram o calor. Eu acompanho com vocês. Vamos ao noticiário. Tenho aqui, ó. Após 45 dias movimentados desde a sua última reunião, o Comitê da Política Monetária, o Copom, decidiu cortar 0,25 ponto percentual da sua taxa Selic, que vai para 14,75. Já dissemos que ainda continua pressionando a empresa. É uma taxa muito alta. Aí você vai para os noticiários, olha lá, Copom reduz Selic para 14,75 ao ano, após quase 2 sem nenhum corte. Então, até gera uma expectativa de que vai melhorar, mas ainda é uma taxa de juros muito alta. Vamos continuar os noticiários? Guerra. Essa guerra não é nossa. A divisão na base de Trump após a decisão de atacar Irã. Irã anuncia nova fase de guerra e diz que vai atacar instalações de energia ligadas aos Estados Unidos. Ou seja, guerra pressionando. Como vamos à continuação das notícias? Olha só. Sob pressão, caminhoneiros e com risco de paralisação nacional. Aqui só a imagem fala por tudo, né? Ó. Devido à greve, estamos sem combustível. Desculpem o transtorno. O que você pode visualizar aqui é notícia gerando calor, guerra gerando um momento mais intenso com essa questão da alta dos combustíveis, tá? Que já vai pressionar as empresas. Por quê, pessoal? Volta para a tela. O que acontece? Com a guerra, tem a questão da redução do petróleo, tá? Então, é questão de oferta versus demanda. Muitas pessoas precisam de petróleo, pouco petróleo no mercado, porque não está chegando, não sai lá do Irã, né, pelo estreito lá. O que acontece? O valor vai nas alturas, está ficando caro. Com isso, os caminhoneiros não conseguem transitar. Aqui no Brasil, tudo é utilizado o transporte por caminhão. Lembra da greve dos caminhoneiros que teve alguns anos atrás aí? E aí, comida vai ficar caro, medicação vai ficar caro, tudo vai ficar caro. Então, o valor aumenta. Isso já existe a pressão da guerra, então, por esse lado. Aí você tem a questão da taxa de juros, que poderia aliviar, mas cortou 0,25, ainda não alivia. Então, tem taxa de juros pressionando de um lado, vamos para cá, né? Taxa de juros pressionando para um lado, guerra pressionando para o outro. As empresas estão super, super pressionadas. Então, este é um cenário
muito ruim para as empresas. Porém, de novo, é uma oportunidade ou é uma crise disfarçada? Vamos lá. Deixa eu olhar aqui que tem um roteirinho que eu segui para poder passar para vocês. Quando isso acontece, o investidor faz a pergunta errada. Né? Ele fala, por que o preço caiu? Vou vender? Mas a pergunta certa que você tem que fazer é, a empresa perdeu o fundamento? Se ela não perdeu o fundamento, queda pode ser uma oportunidade. Então você tem que olhar a empresa. Se ela perdeu o fundamento, é um alerta real. Pode ter um problema aí. Se o preço cai rápido, o fundamento demora para cair. São coisas diferentes. Então você precisa confirmar qual é o cenário, entender o contexto e visualizar a empresa que você quer investir. Vou usar com vocês um exemplo de uma empresa de transporte. Tá? Ela sofre com a questão do diesel, então, porque ela precisa pôr diesel no seu caminhão, na sua frota, para poder fazer as devidas distribuições. Trazer para vocês um exemplo prático. Uma empresa de transporte. Ela sofre com a questão do diesel nesse cenário de guerra, né? E aí o lucro pode cair no curto prazo. Mas ela ainda tem demanda, ela precisa continuar distribuindo medicamentos, os alimentos, enfim, ela tem demanda. Essa empresa é uma empresa eficiente, ela trabalha bem? Então, isso é um problema estrutural ou é um problema momentâneo? Então, eu tenho que olhar a empresa. Vamos para a parte da empresa, vem para a tela rapidamente comigo. O que eu fiz aqui, pessoal? Peguei essa empresa, que é a TGMA3, tá aí listada na Bolsa de Valores na B3. Peguei o relatório gerencial dela, peguei uma gestão de logística e usei aqui o Notebook LM, inteligência artificial, para poder fazer uma validação. Olha só, pontos negativos que a IA me ajudou a avaliar no relatório dela. O lucro líquido, queda relevante na rentabilidade, perda de market share e queda de volume, eventos não recorrentes impactando o resultado, pressão de custos e impostos. Olha aqui, tá? Ó, a questão dos custos, taxa Selic, acabamos de falar. Fluxo de caixa livre negativo no trimestre. Pontos positivos. ROIC ainda elevado. Crescimento de exportações no ano. Olha, está exportando mais. Baixa alavancagem estrutural e expansão estratégica. Não vou ler tudo no detalhe com vocês, não é um diagnóstico da empresa. É só para posicionamento estratégico que estamos pensando aqui, tá? Então temos o diagnóstico estruturado, que é um padrão que eu pedi para ela para poder avaliar. Mas aí, onde que eu quero chegar, pessoal? Não tem inadimplência, ela faz aí, né, continua fazendo seus investimentos. Onde eu quero chegar? Temos os indicadores aqui, ó. A margem EBITDA está um pouquinho abaixo, margem líquida está no limite, ROIC excelente, a dívida, né, líquida está excelente, crescimento de receita ruim, EBITDA ruim, payout tem um possível excesso, tá? Mas então tem um payout, fluxo de caixa está em alerta, está negativo. Danilo, então isso está ruim. Vamos lá. O que realmente importa? Empresa depende do setor automotivo. Forte impacto. Clientes concentrados, eventos externos, acontecendo na Toyota, ciclo econômico, juros altos. Olha só, o relatório gerencial já está sinalizando um impacto que você acabou que se intensificaram mais com as notícias, tá? Tem uma tese de recuperação, normalização da Toyota em 2026, queda de juros, então tem o sinal que vai começar a melhorar, tem os riscos principais aqui. Vamos lá. O que eu quero avaliar aqui, ó, os insights. A empresa não está estruturalmente ruim, mas sim passando por um ciclo negativo conjuntorial, mais eventos não recorrentes. Pode me criticar, ler tudo torto. Isso muda totalmente a leitura. Não é deteriorização estrutural, é uma compressão de margem temporária. Então, ela está com um problema temporário. Não é um problema estrutural da empresa. E aí, vou voltar para um outro cenário com vocês. Olha isso aqui.
CGMA3. Olha nos últimos 6 meses. Olha, a empresa passou por R$ 34,00, R$ 39,00. Nesse momento, a 28,26. Pessoal, baseados nessas notícias de petróleo, taxa de juros alta, e você avaliando que é uma empresa que tem uma boa gestão, tem seus fundamentos, não tem um problema estrutural, passou por um ciclo difícil. Você enxerga ela como uma possível oportunidade? Ou se você tem ela, você vai vender, é uma questão de pânico. Então, você precisa se posicionar estrategicamente. Eu comecei a aportar agora nessa empresa, porque eu vejo como uma oportunidade. Ela vai passar por esse ciclo. Entendo eu que nos próximos dias deve até cair mais ainda, porém vai melhorar. Quando a economia desacelerar, depois volta, né? Esse é um ciclo. Então a empresa, ela continua saudável. O que é uma queda real? Dívida explodindo, não está com dívida. Má gestão, não transparece ter uma má gestão. Então nem toda queda é crise. Às vezes é só o ciclo fazendo o trabalho dele. Um trabalho de oportunidade, talvez. Então, eu não estou dizendo para você comprar nada. Não é uma dica, não é sugestão. Eu estou dizendo para você pensar melhor e analisar o cenário, né? Então, num cenário de crise, retira o S. Crie. Olha só, é clichê, eu sei. Mas talvez você tenha que ficar de olho nas oportunidades. Então, se você quiser, no próximo vídeo eu posso te mostrar exatamente como analisar se uma empresa perdeu o fundamento ou não. Então, comenta aqui. Você acha que é uma crise? Você acha que é uma oportunidade? E se esse conteúdo te ajudou, já salva, comenta, curte, compartilha. E por hoje foi só, pessoal. Agradeço vocês. Este é o Investir para Todos. Muito obrigado, um abraço. Tchau. Pra virar a sua visão, aperta o play, respira fundo. Bora fazer revolução. Investir é pra todos, não é só pra quem nasceu rico. Começa com pouco, sem pressa, um passo por vez, eu fico contigo. Ação pra crescer o valor, tijolinho em fundo, imobiliário, interviste, blindam em dólar. Um tempero de Bitcoin, cenário lendário. Diversifica, estuda o risco. Disciplina todo dia faz sentido. Hoje esforço, amanhã sorriso. Renda passiva mudando o destino. Então se inscreva agora, vem pra cá. Curte o vídeo, deixa o like pra ajudar. Ativa as notificações, não perde nada. Cada pílula de 10 minutos pode vir a sua caminhada. Se inscreve agora.